Bem-vindos ao B de Barbárie, a gente vai falar sobre as leituras do mês de agosto. Bom, pra começar, eu vou começar com um livro que não tá aqui, que eu finalizei no mês de agosto, que é o Mentiras, do Felipe Franco Munhoz. Ele não tá aqui porque eu emprestei ele pra Tami, do Literatami. A gente tá combinando de ler o segundo livro do Felipe, então ela pegou comigo emprestado o primeiro, né, que é o Mentiras, que é um livro que é muito massa, porque ele trabalha com a metalinguagem e a autoficção de uma forma bastante orgânica. Então é um livro que é feito completamente de diálogos entre o autor, Philip Roth, o autor e outras mulheres, né? Ele fala com duas mulheres durante a narrativa. E ele conta dessas conversas com essas mulheres pro Philip Roth. E ele escreve essa conversa. E essa conversa é o livro Mentiras, que é o livro que nós estamos lendo, né? Então é um livro muito bem trabalhado, com uma estrutura muito foda, que eu indico bastante, principalmente para quem pira nessas questões de forma, em como o livro é escrito, eu acho que é a dica perfeita. Depois disso, eu li junto com a minha amiga Kelly, da Aventuras na Leitura, o Fazes Me Falta, da Inês Pedrosa. Esse livro aqui é muito massa, tipo, eu não fazia ideia do que era a história dele quando eu comprei ele em um sebinho, mas o que acontece é que ele conta a história de um casal, né, que nunca teve, assim, relações sexuais, era um relacionamento estritamente sentimental, né, e ela morre, mas ela morre antes do livro começar, ela morre, tipo, segundos antes do livro começar. E aí o livro se alterna entre a voz dele e a voz dela, e eles refletem sobre tudo que eles passaram junto e também sobre a morte dela agora, sobre ela estar morta agora. Pra mim foi um livro super fora do que eu tava esperando, e eu achei muito legal, e eu percebi que eu preciso ler um pouco mais de literatura portuguesa. Quando eu fui ver aqui na minha estante tem muito pouca coisa, principalmente de mulheres. Eu só li a Flor Bela Espanca antes da Inês Pedrosa, então talvez seja uma coisa que vocês me vejam mais atenta a isso no futuro. Outra leitura conjunta que eu tive esse mês foi o Lute como uma Garota, 60 feministas que mudaram o mundo. Esse livro aqui reúne 60 mulheres que não necessariamente são feministas, e isso fica bem claro no prefácio, mas essa edição aqui ela vem dos Estados Unidos, né, escrita pela Laura Barcella, com 45 feministas, e aí a Fernanda Lopes aqui no Brasil coloca mais 15 feministas brasileiras. É um livro que eu recebi da editora do Grupo Editorial Pensamento, né? Esse aqui é do selo Cultrix. Não é a primeira vez que eu vejo eles publicando livros sobre feminismo. Eu também já li deles Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Então já é uma linha editorial que eles seguem. E eu gostei bastante porque tem muitas mulheres que realmente a gente nunca entraria em contato, né? A gente acaba não sabendo, por não sermos contemporâneas ou por elas não estarem tão introduzidas nos livros de história. Uma coisa que eu acho muito legal daqui também é que grande parte do final aqui, ó, essas 60 páginas finais, são 60 páginas, são só de referências bibliográficas. Então, esse livro ele não termina em si. Você termina o livro e você tem material, e você tem coisa para estudar, e você tem mais a conhecer dessas mulheres. Depois disso, também tem mais uma leitura coletiva aqui, mais duas leituras coletivas. Eu li bastante com os amigos. Esse aqui, que é o Na Escuridão Amanhã, do Rogério Pereira. Esse livro é publicado pela Kozak. Eu li esse livro pro Clube do Starnone, eu terminei ele ontem, então foi o último livro terminado este mês. Confesso que eu não gostei, ele conta a história de uma família super disfuncional. A narração é de um dos filhos e a gente tem depois a introdução das cartas do outro filho. Eu acho que o problema desse livro é que a gente tem tudo muito entregue no começo e aí basicamente parece que ele ficou as outras páginas remoendo a história, ao invés de nos apresentar alguma coisa nova. Outra coisa também é que pra mim a voz do irmão dele e do narrador são muito parecidas. Então isso acaba estragando um pouco a graça de a gente ter duas histórias, né? Duas linhas narrativas. Eu ainda vou conversar com os meninos sobre o livro, a gente não teve a discussão, mas eu não sei não, eu não acho que vai melhorar muito. Porém, eu acho que a escrita do Rogério Pereira é muito boa. Então é o tipo de livro que eu não gostei, mas que eu leria o próximo livro do autor, por compreender que esse é o primeiro e eu acho que tem muitos primeiros livros que são bem piores que isso aqui. Depois, a leitura conjunta que vocês todos conhecem, a de Hilda Hilst. Então, esse mês nós lemos Contos de Escárnio, Textos Grotescos. Eu sempre tenho que dar uma olhadinha no título. É um livro da Hilda muito mais debochado, muito mais divertido, muito mais linear.
Mas é um texto que eu acho que acaba pegando a gente pela forma, porque a Hilda escreve ele em prosa, com momentos em que tem poesia, em alguns momentos tem receita, em alguns momentos tem teatro aqui dentro. Então a Hilda não consegue fazer algo simples, né? Quando ela se propõe a fazer, ela mesma se boicota. Então, segundo livro da trilogia suja dela, né? Da trilogia obscena dela, o último é o próximo, que é o Cartas de um Sedutor, que a gente vai ler em setembro. Então, se alguém tiver interessado em fazer a leitura com a gente, bora. Eu também acabei lendo uma das entrevistas do Fico Besta Quando Me Entendem. Entre o... Deixa eu ver aqui, que eu já tô me confundindo toda. Entre o Com os Meus Olhos de Cão e o Caderno Rosa de Lorilambe, não tinha nenhuma entrevista pra eu ler. Então eu tava morrendo de saudade desse livro. E quando eu peguei, só tinha uma entrevista pra ler. Mas foi uma entrevista muito bacana, eu consegui matar minha saudade. A gente vai caminhando aí pro fim desse livro. Eu tô ansiosa pra ler mais, confesso. Às vezes eu tô lendo da Hilda e eu fico com uma pulga na orelha pra ler esse. Porque é muito massa ver ela falando. Ela é muito debochada, ela é muito... Sabe? É a Hilda, gente. É a Hilda, é isso. Não tem muito mais o que falar. Como vocês sabem, eu tô tentando ler um livro de poesia por mês. Tô conseguindo, né? E o deste mês foi o Morte, Vida, Severina e Outros Poemas, de João Cabral de Melo Neto. Aqui a gente tem 4 poemas. Um dos poemas, que é o Morte, Vida, Severina, eu amei. Teve outro que eu gostei muito, que é o Rio. E os outros 2 eu achei mais ou menos, assim. Vou explicar melhor na resenha dele, eu juro pra vocês. Eu acho que explicar esses livros de poesia aqui acabaria tomando muito tempo. Então esse aqui eu vou dar uma passadinha. Eu também tava com o projeto no passado de ler um livro de quadrinho por mês. E no começo desse ano eu fui fazendo isso, e depois eu perdi o rumo. Então, para me redimir, eu já peguei um calhamação em quadrinhos, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Neste livro aqui, ele conta a história de Palmares. Angola Janga é pequena Angola, mas que representava o espaço ali de Palmares, né? E esse quilombo, ele é chamado de Mocambo na época, né? Ele tinha diversas regiões. Então a gente vê ali a região do Zumbi, uma outra região que chama a região dos Cucais, e aí a gente vai vendo os conflitos que esses africanos, que esses escravizados que estavam se libertando, né, pela resistência, acabam tendo com os portugueses. Então é muito legal porque a gente consegue ver uma história que ela é um pouco mais justa, assim, no sentido de que não, os portugueses não são muito bonzinhos e estão fazendo tudo que eles podem em prol dos quilombolas, né? Então eu vou deixar aqui essa indicação, eu gostei muito. Eu vou fazer vídeo dele, mas provavelmente eu vou fazer naquele esquema de três quadrinhos. Eu tenho mais alguns aqui pra ler e falar pra vocês. Ah, tem mais uma leitura conjunta aqui. Esqueci completamente. É A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberry. Esse livro aqui eu li com o Fernando Ferroni, que é autor de A Deriva, que eu já resenhei aqui no canal. É um livro francês. Eu não tô muito acostumada a ler literatura francesa, confesso. Tive minhas dificuldades com ele. Eu tenho outro aqui da Barberry que eu pretendo ler para poder fazer a resenha conjunta. Eu fiz recentemente, não sei se já saiu, quando esse vídeo sair, a resenha conjunta da Ana Paula Maia, do Enterre Seus Mortos, com o Assim da Terra como Embaixo da Terra. Então eu gosto muito desse formato. Também tô guardando o livro da Escola Chique Mukasonga que eu li para poder fazer esse esquema de fazer leitura com a leitura dupla, né, dos 2 livros, porque acaba fazendo com que a gente consiga ter uma visão maior da obra da autora. Também teve o primeiro livro que eu li esse mês, que foi A História da Menina Perdida, da Helena Ferrante. Eu li a maior parte dele nas minhas férias em julho, mas eu finalizei mesmo ele no começo do mês. É muito difícil dizer tchau pra Lenu e pra Lila, né? Agora eu tô economizando um pouco dos meus ferrantes. Eu só tenho o Frantumaglia pra ler agora, que é o livro de entrevistas dela, e que eu provavelmente só vou ler ano que vem, pra dar aquele tempinho da Helena publicar alguma coisa também nova e a gente não ficar tão órfã. Eu sei que alguma das editoras dela, ou Intrínseco ou a Globo, vão publicar o livro dela com as colunas que ela escrevia pro The New York Times. Se eu comprar esse, provavelmente vai passar na frente do Frantumaglia, sabe? Porque o Frantumaglia é mais gordinho, eu vou deixar mais pra frente, então. E eu li o livro da Tag no mês, o que é muito surpreendente, né, galera? Faz tempo que eu não leio o livro da Tag no mês que chega, mas é porque esse mês é o mês da visibilidade lésbica, então eu me propus a ler um livro escrito por uma mulher lésbica e não poderia ter recebido um livro melhor da Tag do que Todos Nós Adorávamos Cowboys, que é uma road novel, né? Então é
uma novela que se passa em uma viagem de carro, né, pelas estradas, e é de um casal lésbico, né, a Cora e a Júlia. É muito massa. Eu já disse pra vocês aqui, eu tô lendo uma Carol Ben-Simon por ano, sem mesmo perceber, mas é porque eu gostei mesmo da literatura dela. Agora tenho mais 2 anos aí pra ler O Sinuca Embaixo d'Água e Uma Estranha na Cidade. Um é de crônicas e o outro acho que é novela também, talvez. Não sei direito, descobrirei mais tarde. Sobre os lidos. Eu também li a 451 do mês, estamos em dia com a 451, tô muito orgulhosa. Eu preciso ler as do ano passado? Preciso, mas um dia isso vai acontecer. Essa edição aqui é uma edição especial de educação e foi difícil escolher só 3 matérias pra apresentar pra vocês. Mas a primeira com certeza é essa aqui, A Solidão de Carolina, em que o Paulo Roberto Pires, ele fala pra gente sobre como a Carolina Maria de Jesus, né, que é autora de Quarto de Despejo, foi maltratada em eventos literários e maltratada pelo Jorge Amado, por exemplo, porque, assim, não é assim, porque ela era negra, mas porque eles viam ela como uma pessoa que estava invadindo um espaço que não era dela. O Jorge Amado mesmo morria de raiva porque Quarto de Despejo vendeu mais que Gabriela Cravo e Canela por mais de 1 ano. Então ele não entendia porque aquela mulher que estava chegando agora, que escreveu diários, que aquilo nem é literatura, que era isso que diziam na época, estava vendendo mais que ele, né? Então a gente vê aí o pior da sociedade branca, né? Feliz ou infelizmente. Infelizmente, com certeza infelizmente. Aí o segundo aqui é sobre Paulo Freire aos quadrados. 2 biografias tentam entender vida e obra do nosso maior educador e porque ele se tornou o pivô da guerra política e cultural brasileira. É uma matéria da Paula Sibila. Então fala sobre as 2 recentes biografias feitas, uma pela Todavia, que é do Sérgio Haddad, o educador, um perfil de Paulo Freire, e a outra aqui é do Walter Cohan, que é Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica. Essa matéria aqui é incrível, né? Tem também aqui matéria sobre Darcy Ribeiro, é uma edição que a 451 acertou muito. Eu também gostei muito dessa aqui, A Guerra Não Vai Acabar, que é do livro Desmilitarizado, Luiz Eduardo Soares, que eu quero muito ler. Com certeza sou a favor da desmilitarização da polícia militar. E foi escrita pelo Gabriel Feltran. Eu gosto muito em como... eu tava lendo essa matéria e eu concordava com praticamente tudo, assim, né? Não concordo com as partes do livro porque eu não li o livro. Mas concordo com as ideias que ele trouxe. Então eu marquei aqui 2 trechos. Um que ele diz assim: na democracia, a morte de qualquer cidadão é velada por toda a comunidade. Desmilitarizar é um apelo à racionalidade democrática. Ponto. E em outro trecho ele diz assim: a obra articula uma crítica desde o quadrado normativo, que dá 2 cabeças às polícias militares, governadores e exército, até os entraves do sistema de justiça criminal, passando pela insegurança profissional e física dos policiais da base da corporação, pelos bloqueios burocráticos da modificação das formas de pensar e pela lógica institucional que alimenta a corrupção de muitos. Não falta ainda uma análise pormenorizada da política nacional de segurança pública, bem como uma interpretação das contradições das unidades de polícia pacificadora, UPPs, da ascensão à queda desse projeto. Então, não tem nem muito o que falar, né? E aí teve uma que eu até coloquei como um extra, assim, porque eu achei bem massa o formato e como me caiu diferente, que foi essa entrevista com a Yoko Tawada, feita pelo Ricardo Domenech. Chama A Escrita como Hibernação. Ela escreveu, então, Memórias do Urso Polar, que já era um livro que eu queria ler bastante, e agora quero mais ainda. Eu até marquei uma parte aqui que eu gostei, que falava assim: eu vou citar 2 frases do livro e gostaria que você fizesse algum comentário sobre elas. A primeira é: o escrever não se diferencia tanto da hibernação. E ela responde: escrever, para mim, é um período quase de semivigília, entre o sonho e a realidade, que de certa forma é distanciado do resto da espécie, sozinha, sim, como hibernar. E para finalizar aqui, para quem sempre pergunta o que eu tô lendo agora, eu terminei ontem, como vocês viram, o livro do Rogério Pereira, e aí eu sigo lendo esse livro aqui, Mulheres, Cultura e Política. Eu peguei ele porque sim, a Angela Davis tá vindo pro Brasil, e eu só li um livro dela. Esse aqui também é um livro de discursos dela, então é um livro mais simples do que provavelmente é Mulheres, Raça e Classe. Eu indico até que se comece por esse aqui, pelo que eu tô vendo, ele é bem simples. Tô aqui quase na metade dele, eu dei uma paradinha pra ler o Na Escuridão Amanhã a tempo da nossa conversa.
E eu também tô lendo A Resistência dos Vagalumes. Esse livro aqui é uma coletânea de contos LGBT. Ele foi publicado pela editora Nós. Ele é organizado pela Cristina Judar e pelo Alexandre Rabelo. Mas ele conta com diversos nomes LGBTs da literatura que são bastante conhecidos, como a Mayra Moira, como o Marcelino Freire, como a Natália Borges Polessa, a Cristina Judar, enfim, Raimundo Neto, então Samir Machado de Machado, Tobias Carvalho. Então tô falando aqui só, ó, Jean Willis, tô batendo o nome aqui, ó, Laerte, Mari Pietro. Então tem bastante gente aqui que é conhecida, tem gente que não é conhecida, mas se não fosse por isso, qual seria a graça, né? Se a gente não fosse conhecer autores para poder depois ir atrás da obra deles. É legal porque tem autores aqui, por exemplo, a própria Cristina Judara, Cidinha da Silva, que eu já queria ler e que eu vou poder conhecer então um pouco da obra pelo conto aqui e depois posso ir atrás de todo o resto, é claro. Esse livro aqui é o livro escolhido pelo Clube Plexi, que é o clube feito lá no Espaço Plexi, que é o espaço do Blindense da Nós. Quem vai mediar esse clube aqui é a Tami, do Literatami. Então, quem for de São Paulo, na última quinta do mês vai acontecer esse encontro. Tentem ir, é muito massa mesmo. E a gente acaba super se divertindo lá. Se estendeu bastante no último encontro, que é o da Igreja da Eternidade. A gente não queria parar de conversar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas leituras. Se vocês gostaram e querem ver as resenhas desses livros, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto para poder acompanhar então as publicações que eu faço aqui no canal. É isso, um beijo e até a próxima.